Paz, meus irmãos, boa noite. Vamos continuar nossa reflexão sobre o Evangelho, pedindo ao Espírito Santo que nos revele a Cristo, nos revele o Evangelho de Deus para as nossas vidas, amém? Isso para a gente fazer o evangelismo, não é isso? Quem veio na terça-feira? Né? Porque não adianta a gente só estudar e reter como informação, né? E a gente vai ter esse evangelho em nós, dentro de nós, para podermos levar essa mensagem às pessoas que estão precisando da salvação, precisando de Cristo. Nós somos portadores dessa mensagem, tá bom? Vamos orar? Feche teus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pela sua palavra. Te agradecemos pela oportunidade mais uma vez de ler a sua palavra, estudar e entendê-la pela graça dada do teu Espírito que ilumina a nossa mente. E é isso que clamamos, que essas palavras, esses textos bíblicos e aquilo que estamos conversando possa se tornar uma revelação, algo que realmente nos traz vida e nos reconcilie a cada dia com o nosso Pai Celestial, para que possamos viver para Ele, viver em obediência da fé em Cristo Jesus. Nos conduza nessa caminhada para que possamos glorificar o Seu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje a lição 5, nós vamos falar sobre o Messias Cristo, tá certo? Vamos só lembrar rapidamente o que a gente falou nas outras lições, e pontualmente a questão do problema, da essência do problema do ser humano. Vamos ver? Quem lembra, né? Qual que é o problema do ser humano? Que ele está separado de Deus, por dois motivos: pecado e por causa do engano de Satanás. Então vamos dividir esse problema único aí em três, né? Porque nós precisamos que os três problemas sejam resolvidos. Satanás tem que ser vencido. Alguém tem que vencer a Satanás e destruir o poder do engano de Satanás sobre as nossas vidas. Segundo, o pecado que nos separa de Deus tem que ser perdoado definitivamente. E essa separação nossa de Deus, alguém tem que ter o poder de nos trazer de volta, o poder de reconciliar o ser humano com Deus. Então nós temos três problemas para serem resolvidos. O ser humano está enganado por Satanás, ele está morto no pecado, ele é merecedor da ira de Deus, e ele está separado de Deus. Então nós temos que entender o seguinte: se existisse alguma outra forma desses três problemas ser resolvidos, Cristo não precisava ser prometido. Tudo bem? Então não há possibilidade humana de resolver esses três problemas. A política não pode resolver o problema de Satanás, o problema do pecado, a separação de Deus. As filosofias também não podem. O economista, com as suas ideologias econômicas, ele também não vai conseguir resolver esse problema. E nós temos enfatizado aqui, nem mesmo a religião tem o poder de vencer Satanás. A religião não tem como perdoar o nosso pecado, e a religião não tem o poder de nos reconciliar com Deus. Então isso é impossível de maneiras humanas. Por causa disso, Deus teve que prometer o Messias. Deus teve que prometer alguém, um homem que cumpriria todas as promessas, ia satisfazer todos os critérios daquele que seria o ungido de Deus, para fazer o serviço, a obra. Qual é a obra que ele teria que fazer? Vencer a Satanás, perdoar o pecado do homem e reconciliar o homem com Deus. Então isso está claro para todo mundo, gente? Isso não tem como fazer. Não, mas eu vou fazer isso, me justificar fazendo boas obras. As tuas boas obras são boas, como elas dizem, elas são boas, mas elas não resolvem o problema. Elas não conseguem vencer a Satanás, elas não conseguem perdoar o nosso pecado, e elas não conseguem nos reconciliar com Deus. Então as boas obras, a filosofia, a religião,
questões, sei lá, N coisas aí que a gente acha, nossa bondade, nossa justiça própria, tudo isso pode até ser coisa boa, mas não tem o poder de resolver o nosso problema. Nós precisamos, absolutamente de Cristo. O problema essencial, então, que é a separação de Deus por causa de Satanás e do pecado, separados do propósito da existência, que é estar com Deus, onde nossa verdadeira felicidade está, em Deus. Vamos novamente lembrar aqui o estado do homem, rapidamente. Abra comigo em Gênesis 3,16. Aqui é só um resumo, nós já vimos isso, nós estamos lembrando. Boa noite aqui para quem está assistindo a gente pelo Face, tem gente dando boa noite para a gente. Tem o pessoal que está assistindo, está interagindo, compartilhando, que bom. Gênesis capítulo 3, quem achou? Amém? Versículo 16 em diante. Depois que eles descumpriram, Adão e Eva descumpriram o pacto, depois que eles desacreditaram e desobedeceram a palavra de Deus, eles foram separados de Deus. Começou então os problemas da humanidade. E aqui a gente vai ver. A mulher, Deus declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será por seu marido e ele a dominará. Então a gente vê aqui que o problema que as mulheres têm, da gestação, problema com os filhos, as questões não só do parto, mas toda a dificuldade da administração, da disciplina, com os filhos, tudo isso vem por causa dessa desconexão, da desobediência a Deus. A questão do matrimônio, o desejo será para o marido, ele vai te dominar, e começa a haver então um problema nesse casal que era que não tinha esse tipo de problema, que não estavam se sentindo separados, que estavam debaixo de uma palavra de Deus para ser ali representantes da glória de Deus na terra. Isso começa a ser desconstruído totalmente. Versículo 17: e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, porque o homem tinha que dar ouvidos a quem? A Deus. Para quem que Deus falou? Coma livremente da árvore, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois se comer certamente morrerás. Para quem Deus falou? Para Adão, antes de Eva vir a ser feita da costela. Havia uma responsabilidade de Adão em representar esse pacto e inclusive passar adequadamente para Eva essa fala de Deus. Então nós vemos que Deus fala aqui taxativamente: visto que você deu ouvidos à sua mulher, quer dizer, você não me ouviu, você não guardou a minha palavra, você não protegeu a sua mulher, visto que você deu ouvido a ela, ao engano que Satanás promoveu ela, em vez de você corrigi-la e orientá-la, você foi no mesmo engano, desacreditando da palavra de Deus, e comeu do seu fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse. Maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Meu irmão, o problema que nós temos de trabalhar duro aí a sociedade, pessoas que trabalham e não colhem, a dificuldade do sustento, das coisas básicas, isso é maldição que veio por causa da separação de Deus. Nós colhemos tudo isso. O mundo sofre. O trabalho era para ser muito leve, muito gratificante, era para ser um negócio muito feliz. Imagine você cultivar um jardim que você não precisava plantar, tudo nascia. Era só para cultivar, guardar, colher. Olha, não nascia peste, não nascia praga, não nascia nada, não tinha problema. Então o problema do trabalho, junto com abrolhos, pestes e dificuldades, o suor no rosto, aquele fruto de dores que hoje nós vemos uma grande parte da população, isso vem como maldição por causa do pecado. Então a gente vai ver a estrutura, gente, a estrutura da terra foi destruída na sua harmonia original, tá? 18, ela, a terra, lhe dará espinhos e ervas daninhas, você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é
pó. Ele não é mais aquele ser vivente. Ele morreu. Agora a identidade dele é pó somente. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele perdeu a vida do Espírito de Deus que se afasta do ser humano por causa do pecado. E ele se torna simplesmente pó, não mais aquele pó que estava cheio do Espírito, do fôlego de vida, e que se tornou vivo, um ser, não só ser vivo, um ser vivificante, que poderia promover a vida do próprio Deus que estava nele. Então era muita coisa ali, e foi perdido tudo isso. Versículo 20: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora. O que Deus fez com o homem e com a mulher? Mandou eles embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. O homem foi retirado da presença de Deus, foi exilado, excluído da glória de Deus e do lugar onde representava a plenitude da vida, que era o jardim do Éden. Ele foi afastado, e assim está a humanidade até hoje. O homem não pode resolver esse problema. Não é possível resolver o problema, como eu disse, repetindo, através de política, questões econômicas, tratamentos, terapias psicológicas, filosofia, ciência, tecnologia, estratégia de administração pessoal, coaching. Nada disso pode resolver o problema do homem. Pode até ser paliativo em alguns momentos, pode até tirar as folhinhas, mas não resolve o problema. A raiz do problema não é solucionada. Sabe o que o ser humano faz hoje? É igual, eu já citei isso aqui. Não tome como uma informação científica, porque alguns questionam, falam: não, então, olha, é uma situação minha que eu vivi lá, conversava com os médicos lá no pronto-socorro. Mas você sabe o que é a febre? A febre não é doença, certo? A febre não é doença. A febre é um sintoma de uma doença. Quando nós pais queremos baixar a febre dos nossos filhos, eu lembro, eu já pensava assim, falava sempre com a Simone, e conversando com um médico lá no pronto-socorro, ele falou para mim também, taxativamente: alguns pais, em vez de deixar a criança com febre até certo ponto, fica baixando a febre. Mas a febre, ela vai matar o vírus. É um mecanismo do corpo. Então isso é um sintoma, é uma reação. O que a gente quer? Curar a criança. Dá-lhe de pirona para ficar, Aí a gente vai lá, nem vai ver o que está acontecendo muitas vezes, porque passou a febre, vamos esperar. E na verdade é a doença que é o problema. E o que nós fazemos? É mais ou menos isso que o ser humano faz. Aí vai para a terapia. Isso é febre. Você só está lidando com a febre. Aí ameniza o sintoma, mas logo volta, porque a doença está instalada. Aí vai no coaching lá, no final de semana de bastante entusiasmo, volta entusiasmado. Na segunda-feira que vem já perdeu o entusiasmo, porque aí o dipirona do coaching baixou. Volta a doença, gerando febre. A doença é: o homem está separado de Deus, enganado por Satanás no seu pecado. Nada pode resolver essa doença. Você pode ficar baixando a febre, baixando os sintomas, mas enquanto não tivermos a Cristo para resolver isso, não será resolvido. Não será resolvido. Está claro isso, gente? Tá? Isso não sou eu, isso é uma questão da Bíblia. A gente crê nisso ou não crê, Então vamos lá mais um pouquinho. Por isso é absolutamente necessário que haja alguém que solucione o problema. O próprio Deus prometeu enviar o seu ungido, o Messias, para resolver o problema do ser humano. Olha só, vamos lá, rapidamente, vamos fazer uma pausa antes de eu entrar aqui. Qual é a palavra, vamos lá, vocês lembram? Lá no hebraico, para
ungido? Quem lembra? Messias. Ungido, lá no hebraico, quando a pessoa falava que alguém era o ungido, ela estava falando, aquele é o Mashiach, em hebraico, Messias. Até mesmo, nós vamos ver aqui agora, os reis, por exemplo, quando alguém queria falar de um rei, aquele é o ungido do Senhor, qual a palavra que eles usavam? Mashiach. Aquele é o Messias do Senhor. Ungido eram as pessoas que tipificavam, que eram exemplos, que eram metáforas daquilo que Cristo seria. Então olha só, ungido no hebraico a palavra é Messias, não vão esquecer? E no grego, Cristo, ou em grego Christos, traduzindo, Cristo. Então Cristo quer dizer ungido e Messias quer dizer ungido. Só que Messias é em hebraico e Cristo é em grego. Então no Antigo Testamento, na Bíblia original, você iria encontrar Messias. Nos livros do Novo Testamento, o que foi escrito em grego, você ia encontrar Cristo. Então Messias e Cristo está falando da mesma pessoa, do mesmo ofício, da mesma obra, do mesmo trabalho que deveria ser executado. Estão comigo? Ok. Vamos lá. O que acontece depois disso tudo, dessa queda aí que eu acabei de ler? Vocês estão em Gênesis? Então continua aí, só eu não estou. Vamos lá. Gênesis capítulo 3. Nós temos aqui o que na teologia é chamado de proto-evangelho. Aqui é um proto-evangelho, e quando Deus fala para Abraão também é proto-evangelho. Proto-evangelho é o que? Um protótipo, é algo que dava início ao que seria o evangelho. Então aqui nós temos o início da boa notícia, nós temos a sementinha da boa notícia, do evangelho de Cristo. Então a hora que o negócio estava problemático, Deus falou assim: vou resolver o problema do homem, porque eles não vão resolver, eles estão separados de mim. Alguém vai ter que destruir as obras de Satanás agora. Alguém vai ter que perdoar o pecado deles. O primeiro ato de Deus ali foi o que? Nós subentende-se, Deus matou um animal para cobrir o ser humano de pele de animal. Disse, nós falamos na teologia, o primeiro derramamento de sangue, já representando o que o sacerdote iria fazer, resolver o problema do pecado. E depois nós temos um outro ato de Deus, dizendo que o problema de Satanás, da serpente, seria resolvido. Gênesis 3,15 diz assim: Deus fala, eu vou pôr inimizade, ele está falando com a serpente, tá bom? Ele está falando assim, ó, serpente, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, serpente, e o descendente da mulher. Este quem? O descendente da mulher vai ferir a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui o calcanhar é uma ferida insignificante, momentânea, falando ali de um ato, provavelmente ali do sofrimento de Jesus, e que Satanás achou que estava talvez fazendo ele sofrer de alguma forma, mas a ferida mortal está onde? Na cabeça. Aqui é o próprio evangelho. Deus está prometendo quem aqui? O Messias. É a primeira profecia messiânica, é a primeira declaração de Deus que o Messias viria. E ele está falando aqui que o Messias ia resolver o problema que a serpente criou. Qual foi o problema que a serpente criou? Ela enganou, fez o homem pecar e separou o homem de Deus. Esse problema quem vai resolver? O descendente da mulher. O descendente da mulher, então, é a primeira promessa, é a primeira boa notícia de Deus, de que esse ungido viria. E a partir daqui, gente, Deus começa a prometer muitas outras coisas, o mesmo ungido, de diversas formas.
Esse ungido é prometido como o descendente da mulher, ele é prometido como descendente de Abraão. Paulo fala isso em Gálatas, que o descendente de Abraão é Cristo. Ele é o descendente de Davi, ele é o servo sofredor de Isaías, ele é o servo justo também de Isaías, ele é o filho do homem que virá em glória e reinará para sempre, de Daniel 7. Todas essas figuras de linguagem são profecias o quê? Messiânicas. Deus está prometendo quem? O Cristo, o ungido, porque só o ungido, só o Messias pode resolver o problema do ser humano. Ninguém mais pode. Então, gente, qual que é, óbvio, a notícia boa de Deus? O Messias chegou. É óbvio que a notícia que todo mundo estava esperando é: cadê o Cristo? Quem é o Cristo? Quem é o Messias? A hora que você fala Jesus é o Messias, é óbvio que essa é a boa notícia que todo mundo estava esperando. O problema é que eles não reconheceram. Mas essa é a notícia que Israel estava esperando, e não só Israel, prometida para todas as nações da terra. O Cristo não foi prometido só para Israel, mas através de Israel ser luz para os gentios. Então Deus deu a boa notícia e Ele prometeu o Cristo, o ungido. Aqui eu quero, vamos entender então a função do Cristo, o que significa que Jesus é o Cristo. Gente, isso é um ponto aqui importante das 12 lições, que eu vou falar hoje aqui. Muito importante, porque aqui nós vamos entender, nós já estamos entendendo, mas nós vamos clarear a função do Cristo, também de forma de exemplo, de metáfora no Antigo Testamento. Não precisa abrir, mas olha só o que diz em 1 Coríntios 10, preste bem atenção. Porque, 10:1, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Que mar que ele está falando? Mar Vermelho. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha. Você lembra quando eles beberam da água da rocha no deserto? Eles beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e a rocha era Cristo. Aquela rocha que Deus dava água para eles representava o Messias, que iria saciar a sede da humanidade permanentemente. E Paulo diz que essas coisas são exemplos. O que aconteceu com Israel é uma metáfora, um tipo, um exemplo, uma sombra do que acontece com toda a humanidade. Isso ele fala no versículo 11: essas coisas aconteceram a eles como exemplos. Então tem 3 ofícios no Antigo Testamento que são exemplos do que Cristo faria. Vamos ver isso? Olha só. O primeiro deles eu vou falar na ordem que eu vou falar, vou mudar a ordemzinha, só por causa do problema que a gente está falando, então vou colocar na mesma ordem. O primeiro ofício que eu quero citar é o ofício de rei. O rei era um homem, lembra que o Espírito Santo não habita mais na humanidade, está fora da humanidade, por causa do pecado, tudo bem? Só que Deus levantava alguns homens para ser rei do seu povo. A gente sabe que é depois lá de Samuel, vamos poupar um pouquinho a questão histórica, é por causa do tempo. O primeiro rei foi Saul. Saul desobedeceu, não é? Foi isso? E Deus rejeita Saul, levanta um homem segundo o coração de Deus, chamado Davi. Vamos lá, Davi. O profeta Samuel pega um chifrinho lá, cheio de óleo, e Deus manda ele lá para a casa de Jessé. E aí Jessé começa a apresentar um monte de filho, né? Bonitão, alto, forte. O rei deve ser isso aí. Deus falou: olha, Samuel, eu não vejo como o homem vê. E acabou todos os filhos de Jessé. Mas cadê? Não tem mais nenhum? Tem um lá.
Tem um ali com as ovelhas, né? Que ninguém dá valor, que não é um guerreiro, né? Não dá nada, você chama ele lá. Chamaram Davi, e não era Davi que Deus estava escolhendo para ser rei? Quando Samuel deita o óleo sobre Davi, naquele momento, o que acontece? O que acontece com a unção? O que representa? Imediatamente, o Espírito de Deus se apodera de Davi. Para quê? Para ser rei. A partir desse momento, a unção de rei, apesar de Saul durava anos e anos ainda, rejeitado pelo Senhor, a unção de rei estava sobre Davi. E começa um momento de preparação desse rei para reinar. Não é à toa que Davi vai para o campo de batalha, encontra Golias afrontando a nação de Israel. A gente não entende isso, Fabiano, esses dias tem frisado muito isso. A gente acha, Davi era corajoso, olha que menino corajoso. A gente não percebe que na verdade esse ato de Davi, de coragem, de intrepidez, não era mais de Davi. Ele foi ungido para ser rei. A unção, o Espírito estava sobre Davi, e ele olha para o filisteu Golias e falou: pode parar com esse negócio aí, ninguém vai afrontar o Deus de Israel. E ele toma aquela força vindo, não dele, mas da unção de rei que estava nele. E ele vai lá e faz o que? Pega as pedrinhas, a gente sabe, acerta a testa do filisteus, do inimigo de Israel. Ele toma, ele pega a espada de Golias e faz o que? Corta a cabeça. O que o descendente da mulher vai fazer? Ferir a cabeça da serpente. Golias representa o inimigo, e Davi está representando o Messias, ou ungido, que vai cortar definitivamente a cabeça de Satanás, que destrói definitivamente o poder de Satanás sobre a humanidade. Ele é um tipo de Cristo, Davi. Davi, na figura de rei, ele é ungido para quê? Para vencer os inimigos do povo de Deus. A função do rei é essa. E todos os reis após eram o quê? Ungidos, e o Espírito Santo vinha sobre eles. O que eles faziam? Defendiam. Você sabe qual é a primeira função do rei? Ir para a guerra, vencer os inimigos. Você sabe quando Davi peca? Quando ele não vai para a guerra fazer o que ele foi ungido para fazer. Ele tinha sido ungido para vencer os inimigos, para estar no campo de batalha, ungido por Deus, e destruir os inimigos do povo de Deus. Ele fica em casa. Quando ele fica lá, e a guerra comendo lá, ele peca. Então nós entendemos que Davi é um tipo de Cristo, mas ele é humano, ele peca, e ele não é o verdadeiro Messias. Ele aponta para o Messias. Todos os reis pecaram, todos os reis venceram muitos inimigos de Deus, mas não venceram a serpente. Todos caíram em pecado, inclusive Davi. Está dando para entender? O próximo homem ofício que Deus ungia era o sacerdote. Todos os sacerdotes, para exercer a função sacerdotal, principalmente o sumo sacerdócio, ele era ungido. E ele era ungido para quê? Para lidar com o pecado do povo. O rei não era ungido para lidar com o pecado do povo. Quando o rei, alguns reis, tentaram fazer sacrifícios que só um sacerdote podia fazer, Deus castigou e rejeitou esses reis, porque o rei era ungido para vencer os inimigos, e não para fazer sacrifício no lugar dos sacerdotes. A unção vem para a pessoa cumprir a sua obra específica.
E o rei tinha uma obra específica que não podia ser um sacerdote. Então Deus ungia agora os sacerdotes. O que o sacerdote fazia? Gente, tinha um monte de sacrifício, um monte de oferta pelo pecado, holocaustos diários. Só que tinha uma que era uma vez por ano, que era o dia do Yom Kippur, o dia do arrependimento, o dia onde aquele sacerdote, ele sumo sacerdote, ia entrar no Santo dos Santos com o sangue de um animal e clamando a Deus para que Deus perdoasse o seu pecado e o pecado do povo. E uma vez por ano, quando ele saía vivo do Santo dos Santos, significa que Deus foi, o chama propiciação, Deus foi propício, Deus cobriu o pecado do povo por mais um ano. Deus tirou a culpa do pecado. Deus fez expiação, o sacerdote fez expiação e Deus aceitou. Ele fez a propiciação e Deus aceitou. Deus retira a sua ira do povo pela cobertura daquele sangue daquele animal durante um ano. No próximo ano o sacerdote tinha que entrar de novo, todo o ritual, levar o sangue, clamar o perdão de Deus, e mais um ano Deus cobriu o pecado do povo, e assim todos os anos. O sacerdote foi ungido para quê? Resolver o problema do pecado. Só que eles também pecaram, não resolviam nem os problemas dos próprios pecados. E os sacrifícios eram o quê? Provisórios, momentâneos, não tiravam o pecado, cobriam. O sacerdote é o que? Um tipo do que Cristo faria. A função do sacerdote é a função de Cristo, gente. A função do rei é a função de Cristo. O Cristo é o rei, verdadeiro rei, o verdadeiro sacerdote. E tinha mais uma figura ungida, que eram os profetas. Deus, diferentemente com os profetas, Deus chamava os profetas particularmente. O Espírito de Deus vinha sobre os profetas e tomava os profetas debaixo daquela unção, para que eles portassem a palavra de Deus. Qual era a função dos profetas? Portar a palavra de Deus para quê? Para o povo se arrepender dos seus pecados e se reconciliar com Deus. Essa é a função dos profetas. Só que todos os profetas também pecaram, também não resolveram o problema do pecado na vida deles. Eles só são o tipo do que Cristo seria. Então, quando nós falamos que Jesus é o Cristo, eu estou falando o quê? Que Jesus, Ele é o verdadeiro rei, que destrói o verdadeiro inimigo, Satanás. Que Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote que resolve definitivamente o problema do pecado. E que Jesus é o verdadeiro profeta que não traz a palavra de Deus, Ele é a palavra de Deus encarnada, e em si mesmo Ele nos reconcilia com Deus. Por isso Jesus é o Cristo, Ele é o ungido, Ele é o verdadeiro rei, Ele é o verdadeiro profeta, Ele é o verdadeiro sacerdote, que é o único que pode solucionar o problema do homem. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê, aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Se nós acreditamos que Jesus é o verdadeiro rei que destruiu o poder de Satanás na minha vida, que Jesus é o verdadeiro sacerdote que na sua morte e na sua ressurreição, na cruz, resolveu o problema do pecado e perdoou o meu pecado. Se eu creio que Jesus é o profeta de Deus, que é a palavra de Deus que na sua própria carne rasgada, o véu que foi rasgado, nos reconciliou com Deus, eu sou nascido de Deus. Jesus é o Cristo. Essa é a revelação que Pedro chegou, que a gente vai falar nas lições para frente. Pedro,
que vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lemos João 20, não lemos? 30 e 31. E esses sinais foram escritos, João fala, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e em seu nome tenham vida. Nós precisamos crer que Jesus solucionou o nosso problema e viver a fé nisso, e deixar essa fé tomar conta da nossa vida e dizer: o meu problema foi resolvido, eu sou filho de Deus, eu sou reconciliado com Deus, eu fui perdoado, Satanás não tem o poder de me enganar mais, porque Cristo venceu na cruz, na sua morte e na sua ressurreição. Eu creio, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Deus prometeu, como a gente viu, o Messias. Gente, existe mais de 300 profecias messiânicas no Antigo Testamento. Óbvio que as mais conhecidas, sobre o nascimento, sofrimento, morte, ressurreição, sobre o Espírito Santo, o retorno de Cristo. O Antigo Testamento nos promete que absolutamente deve vir o verdadeiro rei, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro profeta. Promete que ele vai solucionar o problema de Satanás, do pecado, e nos reconciliar com Deus. Nós já lemos Gênesis 3,15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui o Messias foi prometido como rei, que ia destruir o inimigo, que ia destruir Satanás. Em Isaías, pode abrir comigo 53. Se achou, diga amém. Enquanto eu acho outro texto aqui que eu gostaria de ler para vocês. Deixa eu ler antes aqui, gente. Pode anotar quem quiser. Olha só o que diz o Salmo 110. É um salmo, ele é extremamente messiânico, esse salmo. Ele diz assim: o Senhor, Davi está falando isso, ó, presta bem atenção aqui. Davi fala assim: o Senhor disse a meu Senhor. O Senhor é Deus. Ele está falando Deus, o Senhor, Adonai, Yahvé, disse ao meu Senhor. Quem é esse outro Senhor? É Cristo. Olha só: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Deus promete colocar os inimigos debaixo dos pés de quem? Do Cristo, do verdadeiro rei. E ele diz assim: o Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião, e dominará sobre todos os seus inimigos. Quando convocares as tuas forças, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Olha que interessante agora. Primeiro ele apresenta o Messias como rei, certo? Que será subjugado todos os inimigos. Depois, olha que interessante: tu és o sacerdote para sempre. Agora ele apresenta o Cristo como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o Cristo, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, conforme diz Hebreus, e conforme está profetizado no Salmo 110. O Senhor está à sua direita, ele esmagará reis no dia da sua ira, julgará as nações. E esse Messias é juiz que vai julgar as nações. Então tudo que Deus prometeu se cumpre em quem? Em Jesus, que é o Cristo. E aqui em Isaías 53:5 diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, sarados.
Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele é o sacerdote que morre na cruz, abre o caminho de reconciliação com Deus, resolve o problema do nosso pecado, nos tira dos nossos próprios caminhos. Você sabe por que nós estamos desviados? Nós estamos andando segundo a ordem desse mundo, a Bíblia fala, e segundo aqui, o próprio caminho. A gente quer fazer o nosso caminho sem Deus, e quanto mais a gente acha que pode fazer o nosso caminho de bondade sem Deus, mais distante de Deus estamos. Porque para resolver esse problema, só o Cristo prometido poderia resolver. E Ele teria que nascer de uma virgem, Ele teria que ter uma origem na eternidade, por isso que Ele é o Verbo eterno. Ele teria que se encarnar, e na encarnação desse Verbo nascer em Belém, nascer de uma virgem, ser o servo sofredor, morrer, ser sepultado, não sofrer decomposição. Salmo diz, 16 se eu não me engano, não sofrer, 16, né? Decomposição, quer dizer, fala da ressurreição. Tudo isso, só alguém que seria o Cristo poderia cumprir. Quando Jesus começa a cumprir detalhadamente todas essas profecias, qual é a boa notícia? Jesus é o Cristo. Se a gente lê a Bíblia assim, a gente pensa, lógico que essa é a boa notícia. Eles estavam aguardando o tempo inteiro isso. E pense no que eu estou dizendo: Cristo não é prometido somente a Israel. Eu vou ler com vocês ainda isso. E o último aqui, Isaías 7, você volta um pouquinho aí. Isaías capítulo 7 diz assim, no versículo 14: por isso, deixa eu esperar que tem umas folhinhas aí, virão ainda. Isaías 7, amém? 14: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará, diga comigo, Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. O Cristo seria o Deus conosco. Jesus é o Verbo eterno que se fez carne na pessoa do Espírito, habita dentro de nós, nós estamos nele e ele em nós. Em nós está o Cristo, e nós estamos em Cristo. Ele promete estar conosco todos os dias da nossa vida. Aquela separação não existe mais. O Cristo resolveu, Ele reconciliou a gente com Deus, e vem habitar dentro de nós, e nos faz habitar nele. Então, meu irmão, nós temos um problema sério aqui como cristãos. Vamos lá? Parece que Deus está distante de mim. Olha, meu irmão, é um problema de fé. Se você não entende que Deus não está mais distante de você, Cristo não te foi revelado. Isso tem que cair na nossa ficha quanto mais nós temos conversado e ouvido, porque nós não estamos falando de uma informação. Entendi. Jesus morreu na cruz, Ele é o Cristo, Rei, sacerdote. Nós não estamos falando, nós não estamos dando um estudo bíblico. A gente fala, às vezes, vamos estudar a Bíblia, mas nós estamos falando do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar. Se esse Evangelho que nós estamos falando não te salvou da separação de Deus, você precisa de Cristo. Se você não entende que você está em Cristo e Cristo em você todos os dias, você precisa de Cristo. Você precisa do Evangelho ainda. Você não foi salvo. Salvo do quê? Da separação de Deus. Uma pessoa cristã salva, ela sabe, apesar de tudo, que Cristo está com ela todos os dias.
apesar de nós, apesar das nossas falhas, porque Ele não está comigo por causa de mim, Ele está comigo por causa do que Ele fez. Ele não está comigo porque eu mereço, Ele está comigo porque Ele fez, e eu acreditei no que Ele fez é suficiente para me salvar. É por isso, não é por causa de mim, porque se fosse por causa de mim eu estava frito realmente, mas é por causa dEle, da obra dEle. É a obra dEle que me salvou, é a obra dEle que me faz filho de Deus, é a obra dEle que me tira do engano de Satanás, é a obra dEle que me perdoa, não é a minha. Eu só tenho que crer nisso de todo o meu coração. Romanos diz: confessar e crer e viver a fé em Cristo. Esse é o meu papel. Então, não é condizente, se lermos adequadamente, um cristão dizer que é salvo e dizer que não entende que Deus está com ela. Não faz sentido. Eu não estou dizendo que você tem que sentir. Nós não estamos falando de sentimento, nós estamos falando de fé. Eu não estou falando que você vai sentir a presença de Deus 24 horas, não é isso que eu estou falando. Eu acredito que ninguém sente na face da terra isso. E isso não foi exigido de nós, foi exigido crer que Ele está conosco todos os dias, confiar que Ele prometeu, Ele cumpre. Isso foi exigido, crer. O justo viverá pela fé, não pelos sentimentos, pelas vistas, pelos dados, pelo que eu acho ou não acho, pela fé em Cristo. Está dando para entender? Sim? Ok. Mais um pouquinho. Gente, como eu disse aqui, Israel desejava o Messias, óbvio que desejava, Deus estava prometendo, e nós vemos isso em alguns versículos. Por causa do tempo, não abra esses não, só ouça. João 4,25 diz assim: a mulher samaritana, quando Jesus estava conversando com aquela mulher na beira do poço ali, lembra? Que ela tinha vários maridos, né? E não tinha nenhum, aquela conversa lá. E aí a mulher fala assim, disse a mulher: eu sei, ela fala, que o Messias, chamado Cristo, é interessante que ela usa os dois termos, ela usa o termo hebraico e o grego. Ela fala assim: eu sei que o Messias, que na língua grega, Cristo, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando Ele vier, explicará tudo para nós. Até a mulher samaritana, ela sabia e esperava o Cristo, aguardava o Messias. João 12,12 diz assim: no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. 13, pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Ué, quem era o rei de Israel? O Messias. Eles aguardavam o Messias para reinar sobre Israel. Eles aguardavam e tiveram aqui uma luzinha quase, mas não entenderam, não creram. Em Atos 1,6, então os que estavam reunidos e perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? O que eles estão falando? Você é o Messias, é nesse tempo que você vai restaurar? Eles aguardavam ansiosamente a vinda do Messias, porque o Messias ia solucionar todos os problemas. Aqui você pode abrir Lucas 2,25. Lucas 2, capítulo 25. Quando você achar, você dá um amém para mim. Lucas 2, capítulo 2, versículo 25, diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. Quem é a consolação de Israel que estava esperando? O Messias. É mais uma forma de falar do Messias, a consolação de Israel, porque essa consolação viria através somente do Messias.
e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Jesus aqui era menino, criança ainda, né? Nenê. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. A salvação de Deus é uma pessoa. O Evangelho de Deus é uma pessoa. A palavra de Deus é Cristo. O Verbo de Deus é Cristo. E ele diz no 30: pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Olha que interessante. Luz, o Messias era para ser o quê? Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Simeão aqui recebeu o Evangelho. Ele viu a consolação, viu o Cristo, viu a salvação de Deus, viu que esse Cristo seria luz para os gentios e glória de Israel. É o Evangelho. Simeão foi salvo pela fé em Cristo. Aqui ele podia morrer salvo. Entende? Ainda outro texto interessante, João 10, versículo 24, diz assim. João 10, 24 e 25. Os judeus reuniram-se ao redor dele, de Jesus, e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Jesus estava fazendo um monte de coisa, né? E pelos sinais, nós vamos ver, dava para entender que ele era o Cristo. E os judeus ficaram assim, bananados, confusos, porque não criam. E ele falou assim: Jesus, e aí, até quando vai ficar em suspense isso aí, né? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. Gente, olha só o que Jesus está falando. Eu já disse, mas vocês não creem. Então não basta dizer que Jesus é o Cristo, é crer nisso. Muitos podem saber de boca para fora, mas não ter a revelação e crer. E ele diz assim: as obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. O que Jesus está falando? Judeus, vocês conhecem a lei. Tudo que o Pai, tudo que Deus prometeu que o Cristo faria, eu estou fazendo. As minhas obras falam quem eu sou. Mas vocês não creem. Mas você percebe aqui a expectativa. Todo mundo esperava quem? O Cristo, o ungido de Deus, que resolveria os problemas. E o último texto em Marcos 14, versículos 61 e 62. Quem achou, diga amém. Amém. 14, Marcos 14, versículo 60, diz assim: depois, aqui já Jesus estava um pouquinho antes, da sua morte, da crucificação. Ele foi levado ali diante dos sacerdotes, e já querendo, já estavam sendo hostis com Jesus, incomodados com o que ele estava fazendo, querendo encontrar alguma coisa para o quê? Para condenar, e não achavam nada. Jesus é o Cordeiro sem defeito. Então ele foi avaliado por Pilatos, pelos sacerdotes, pelos judeus, por todo mundo, pelos sumos sacerdotes. Foi avaliado e não achou defeito. Não tinha nada que condenasse Jesus. Alguma coisa ele precisava encontrar. E aí olha só a situação. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus:
Você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? 61. Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? 62. O que Jesus fala? Sou. Objetivamente aqui já para morrer, né? Aqui já era para ir para a cruz mesmo. Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem. Aqui ele está se referindo a Daniel 7, Filho do Homem que vem nas nuvens, né? E verei o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Quer dizer, eu sou, e eu sou o Filho do Homem que virá sobre as nuvens. E a partir daqui nós sabemos, né, que os sacerdotes blasfêmia, mata, ao invés de crer, negaram a Jesus como Cristo. Nós temos, para terminar, meu irmão, 3 problemas que só o Cristo poderia resolver. Essa é a boa notícia. Jesus é o Cristo que morreu e ressuscitou e que vai voltar, que destruiu as obras de Satanás, que perdoou o pecado do homem e que reconcilia o ser humano com Deus. Só assim você pode ser salvo dessas coisas. Só assim as pessoas que estão no mundo podem ser salvas. E é só com a mensagem do Evangelho da salvação, do Evangelho de Cristo, que nós como igreja somos portadores. Eu espero que depois dessas nossas lições aqui, nós estamos conhecendo mais adequadamente, com mais exatidão, e organizando a mensagem, para a gente poder falar. Eu espero, junto com vocês, com os jovens, com os homens, as mulheres, né? A gente depois poder ter essa experiência da gente ir para a rua falar do Evangelho. Porque isso não pode ser um estudo, gente. Fabiano está batendo nessa tecla, né? Mexendo comigo, mexendo com a gente, com os pastores lá, com a igreja na terça-feira. Isso não pode, porque se isso for mais um estudo, isso não vai produzir vida, não vai fazer sentido para nós. Nós temos que importar essa mensagem, e pode começar com as pessoas que Deus está aproximando de nós. Já começa a treinar sabe essa pessoa que Deus de vez em quando põe no seu caminho, começa uma conversa, falar do problema dela, não tem? Começa a falar do problema, ou então começa a falar do problema do Brasil. Por que não? Olha, eu posso falar uma coisa? O verdadeiro problema do Brasil não é esse. O verdadeiro problema do ser humano é que ele está afastado de Deus. E o ser humano não consegue resolver esse problema. A religião não resolve, nada resolve. Só o Cristo. Deus prometeu, mandou o Cristo, Ele morreu e ressuscitou. Se você crê em Cristo e na obra que Ele fez, você se torna filho. Eu acho que eu peguei o Evangelho em alguns segundos, não é? Assim, é isso, essa mensagem que a gente vai portar, levar. E assim a pessoa, em 30 segundos talvez eu falei o Evangelho, se essa pessoa responder e falar, ou ela fala, não, esquece aí, não quero saber disso não, tá bom, deixa ela. Você pregou, nós pregamos, mas se ela, de repente ela, eu creio, eu quero saber mais disso, olha, que interessante, nunca ouvi assim, né? Sei lá, qualquer reação positiva, eu posso falar mais do Evangelho com você? Vamos marcar um dia de café lá em casa? Meu irmão, nós queremos ver a igreja trabalhando na missão dela. Isso não é a missão dos pastores, é também, mas a missão dos pastores é de pastorear a igreja, vocês. A missão da igreja é pregar o Evangelho e fazer discípulos, com os pastores e sem. Então nós esperamos que essa palavra do Evangelho desperte vocês, me desperte o nosso espírito para obedecer a Cristo, para a gente testemunhar de Cristo com prazer, com alegria, com ousadia, com fé, e a nossa cidadezinha de Penápolis e também as nações poderem ouvir o Evangelho através do Ministério Fonte de Vida. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Jesus é o verdadeiro Rei que resolveu o problema de Satanás. Ele é o verdadeiro sumo sacerdote que resolveu o problema do pecado. E Ele é o verdadeiro profeta que nos reconcilia eternamente com o nosso Deus.
Ele é o nosso Cristo, Ele é o nosso Senhor. Na sua morte, na ressurreição e na sua vinda, Ele resolveu o nosso problema. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Se coloque em pé, vamos agradecer a Deus. Eu gostaria de aproveitar aqui a Fabiana. Pode agradecer, Fabiana? Fabiana, o último dia aqui nessa vinda que ele está. Amanhã a gente já está indo para São José do Rio Preto, um seminário lá, também no Conselho de Pastores, né, junto com o pastor amigo nosso, Gésia. Foi muito especial na cidade de Araçatuba. Os pastores lá de Araçatuba, do Conselho de Pastores, o presidente do conselho, o vice-presidente e o secretário, junto com a esposa de um deles e tal, vieram para Penápolis hoje tomar um café com a gente. Então Deus tem feito uma aliança, uma aproximação muito assim abençoada com o Conselho de Pastores em Araçatuba. Foi muito especial. A sementinha ficou lá, né? Nós vamos continuar também lá. Eu queria que o Fabiano agradecesse a Deus, orasse. Pai, eu sou muito grato nesta noite a Ti por ver o que o Senhor está fazendo aqui em Penápolis. Senhor, obrigado pela vida do pastor Rodrigo, Senhor Soncino, sua esposa. Obrigado, Senhor, pela vida da pastora Cristina, Senhor, o pastor Chico. Obrigado pelos pastores desta congregação, Senhor, o pastor Jorge e todos os obreiros, os líderes, aqueles que não conhecem, Pai. Obrigado por estas pessoas aqui, Senhor, meus irmãos que vêm nestas lições. Obrigado por esta congregação, Senhor, e obrigado porque o Senhor tem semeado nesta terra, Pai, a Tua palavra. O Senhor está trazendo de volta a igreja, Senhor, no Brasil, ao verdadeiro Evangelho, a pregação verdadeira do Evangelho, que Jesus, Teu Filho, é o Cristo. Eu peço, Senhor, que esta palavra do Evangelho seja viva no coração dos meus irmãos, na vida desta congregação. Eu peço, Senhor, que estas palavras que eles estão aprendendo não fiquem somente na sua mente, Senhor, no conhecimento, Pai, apenas, mas que estas palavras, Senhor, transformem as vidas dos meus irmãos, levando eles, Senhor, para a pregação viva, diária do Evangelho nesta cidade, nesta região, nesta nação e nas nações da terra. Senhor, como autoridade em Cristo, Senhor, que o Senhor tem colocado, Senhor, eu declaro, Senhor, que esta palavra leva eles além do que eles imaginavam, Senhor, mais longe, Senhor, mais além, Senhor, do que eles pensam ou cogitam no seu coração. Eu peço, Senhor, que o Senhor traga, Senhor, uma unção poderosa na vida desta congregação, para ir para as ruas, para os hospitais, para as escolas, para as faculdades, Senhor, levando o Evangelho, Senhor, trazendo, Senhor, as pessoas da morte à vida, por meio do Seu Filho Jesus o Cristo. Senhor, que seja revelada esta palavra ao seu coração, que seja revelada esta palavra ao coração, Senhor, dos Teus filhos nesta cidade, Senhor, e que eles possam compartilhar, Senhor, desta vida, desta pessoa, Cristo, destas boas novas, Senhor, de agora em diante, Pai. Eu peço que o Senhor dê para eles ousadia, intrepidez, com o espírito de conquista, Senhor, para levar esta palavra, Senhor, adiante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês.